Graça e paz, povo de Deus, amém? Gostaria que vocês abrissem a palavra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 47. Ele vem, a gente estava no culto ontem, e semana passada o congresso ele vem, e quantas vezes o Senhor veio quando tinha 2 ou 3 reunidos em seu nome? Quantas vezes o Senhor veio quando você estava numa situação tão difícil, momento de aflição, de dor, Ele veio e você foi renovado. Quantas vezes você, quem sabe, numa situação que você olhava para o céu, Senhor, só tem o Senhor agora para recorrer, e Ele veio e te socorreu. Quem sabe você passou, ou tem alguém na família que passou por um grave acidente, no caso como eu, e Ele veio, e por causa disso eu estou aqui. Então existe o Ele vem futuro, nós aguardamos. Mas tem momentos na nossa vida que se Ele não viesse, a gente já tinha ficado para trás há muito tempo. Então Ele se faz presente, pois Ele já veio neste lugar, porque 2 ou 3, e tem mais do que 2 ou 3 reunidos no nome dEle, neste lugar. Amém? Então 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 e 47. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. A gente tem lido esse livro de Samuel. E esse livro de Samuel inicia com uma família e com um referencial de homem chamado Elcana. Elcana, marido de Ana e Penina. Sempre tem uma Penina que vai expor aquilo que ela já tem, em detrimento daquela que não tem aquilo que ela tem de sobra. Ana queria ter filhos e não podia, porque o próprio Senhor tinha cerrado a sua madre. Mas Penina tinha filhos e muitos filhos. E por causa disso, ela desmerecia e zombava de Ana. Graças ao Senhor que tem uma Penina, uma pestinina, uma Penina, brincando, uma Penina para fazer com que Ana chore, e através do choro de Ana nasça não somente um homem ou uma mulher comum, mas nasça um referencial para toda uma nação, porque através do ventre de Ana nasceu Samuel. Então você vê que Samuel ele foi educado, e no meio desta família teve um grande referencial, Elcana. Sabemos que ele foi entregue no templo para servir ao sacerdote Eli e ao Senhor naquele lugar, quando ele desmamou, e Ana cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. Mas sabemos que ele tinha um referencial chamado Elcana, porque uma vez por ano, Elcana e Ana ia para o templo em Siló para levar a estola sacerdotal para Samuel. Então você vê que inicia com um referencial de homem chamado Elcana. Depois Samuel, referencial de homem, profeta, sacerdote e juiz. E através desse homem foi ungido não somente Saul. Saul foi o rei que o povo pediu, pressionado pelo povo. O povo pediu um rei para se comparar com as demais nações. E Samuel ficou triste porque se sentiu rejeitado pelo povo. Mas o Senhor disse para Samuel: não fique triste, porque eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim. Sabe, meus irmãos, quando nós rejeitamos ao sacerdote, aquele que o Senhor levantou
diante de tantas pessoas para nos liderar, a gente não está rejeitando a figura do homem, a gente está rejeitando aquele que o escolheu. E através desse sacerdote, ele ungiu Saul, e Saul se tornou rei de Israel. Mas Saul foi destituído do reino, porque desobedeceu ao Senhor. E aí, Samuel, ele foi para a casa de Jessé, orientado pelo Senhor, e foi ungir, vocês já sabem, na salinha é sempre falado o nome desse gurizinho, Davi. E ele foi lá ungir Davi como rei. Mas ele não sabia que Davi era a pessoa que seria aquele que foi escolhido pelo Senhor. Então, ele como um homem, como profeta, mas como homem, ele se enganou. Ele viu primeiramente Eliabe, o filho mais velho, aquele bem mais preparado, aquele mais forte, a figura, de acordo com o estereótipo, com a expectativa que ele tinha gerado no seu coração, certamente é esse. E certamente não era. O Senhor não escolheu a ele. Depois ele apresentou Jessé os seus 7 filhos. E os 7 filhos não eram. E era quem? Davi. Davi foi levantado porque o Senhor escolheu a partir do momento que Saul o rejeitou, o desprezou, desobedecendo. E quando Davi foi ungido, ele foi ungido no capítulo 16, na presença da sua família. E no capítulo 17, foi a confirmação para a família dele, que tinha visto o que tinha acontecido na casa dele, os 3 irmãos mais velhos, que Deus escolhera Davi e justificou, e testificou, e confirmou na prática aquilo que ele tinha derramado o óleo sobre a cabeça de Davi. Você vai prestar atenção que estava na guerra, estava no exército, os 3 irmãos de Davi, os 3 mais velhos. E foram exatamente esses 3 que foram apresentados primeiramente para Samuel. O Senhor queria mostrar para Davi, queria mostrar para os seus irmãos 2 testificações. Primeira, que de fato eles não foram escolhidos. Segunda, que Davi de fato foi escolhido pelo Senhor. Porque Davi foi o único que se prontificou a lutar contra o gigante Golias. O que eu aprendo aqui, nesse exato momento, é que a gente só enfrenta o Golias quando nós somos primeiramente ungidos pelo Senhor e quando nós reconhecemos a unção sacerdotal de alguém. Nós somos levantados primeiramente, esse reconhecimento vem daquele que está sobre nós em termos de autoridade, e a partir daí nós fomos delegados, liberados para enfrentar um gigante visível quando nós anteriormente fomos consagrados, reconhecidos por aquele que o Senhor levantou antes de nós. E assim aconteceu com Davi. Nesse momento, Golias estava afrontando o exército de Israel durante 40 dias. De manhã e no final da tarde, ele sempre afrontava o exército. E isso disseminava em todos eles o medo. E o medo paralisava aqueles homens de se prontificarem para se levantar e assim lutar contra aquele gigante que estava se autoafirmando ser superior ao exército de Deus vivo. Aí eu fico me imaginando por que Davi ele não aceitou essa afronta. Porque Davi não olhou o gigante como os demais homens enxergaram. Porque Davi não teve medo como os outros tiveram. Primeiro, porque Davi, ele tinha tanta aproximação de Deus, ele tinha tanta aproximação e de intimidade com o Senhor, que o Senhor era tão grande, e ele não conseguia enxergar o gigante como os demais enxergavam. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós temos um relacionamento bem íntimo com Deus, nós iremos ver as nossas adversidades, os nossos gigantes, os nossos inimigos, os nossos adversários,
de outra maneira. Por quê? Porque Davi sabia que o Deus que estava com ele, que deu tantas vitórias antes de chegar a Golias, era o mesmo que iria entregar Golias nas suas mãos. E aí eu quero falar com vocês um pouquinho sobre entre os israelitas e os filisteus havia um medo. Veja aí no versículo 10 e versículo 11. No versículo 10, disse mais o filisteu, Golias: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Irmãos, o medo nos paralisa. Eu não sei qual é o medo e quais são os inimigos que têm afrontado você. Eu me lembro aqui do profeta Elias, que enfrentou com bravura, com muita coragem, 450 profetas de Baal, e saiu do Monte Carmelo vencedor, triunfante, mas somente com uma ameaça de Jezabel, ele teve medo e fugiu e pediu a morte. Eu não sei qual é o medo, eu não sei qual foi a afronta, eu não sei qual é o adversário, eu não sei qual é o gigante, eu não sei quais são as diversidades, eu não sei qual é a tribulação que tem feito careta para você e você tem sido acuado por causa do medo. Quem sabe você está paralisado, quem sabe você está acuado diante de uma dificuldade tão grande. E o inimigo fica levantando afrontas e afrontando você e diminuindo você, e você começa a acreditar nas mentiras e na afronta que ele tem levantado contra a sua vida. Satanás, ele é especialista não somente de expor as nossas fraquezas, mas fazer com que a gente venha olhar com um grau diminutivo nas qualidades que nós temos. Interessante que ele olhou para Davi e começou a desprezar os pontos mais fortes de Davi. E Davi não caiu nessa cilada porque ele sabia das qualidades que ele tinha e sabia o Deus que ele servia. Mas olhe para mim e para você, quantas vezes a gente numa situação tão difícil, a gente sabe que as outras pessoas reconhecem tantos pontos fortes em nós, mas a gente na adversidade, no campo de batalha, na guerra, a gente não consegue mais identificar, notar os pontos mais fortes que nós temos. A gente começa a diminuir e comprar aquilo que o inimigo está vendendo, dizendo: você não vai conseguir, você é pequeno, você é insignificante, você não faz diferença, está vendo? Você tem uma voz, essa voz não é tão bonita assim, você não é tão bom como as pessoas dizem que você é, isso que você faz não faz diferença alguma, o que você está fazendo não vai trazer tanto resultado e benefícios, deixe de fazer, porque o que você faz não faz tanta diferença assim. O inimigo começa a desmantelar você na sua autoconfiança. O inimigo começa a desmantelar você na sua estima. Você começa e eu começamos a enxergar nós mesmos insignificantes, não tão na perspectiva da humildade, mas na perspectiva da inferioridade. Porque diante do Senhor nós somos pequenos e conhecemos e reconhecemos que sem o Senhor não podemos fazer nada. Mas só que o nosso Deus nos dotou de capacidades e Ele nos potencializa para diante dos adversários que estão fazendo careta para nós, da gente confiar na força do braço do nosso Deus e com a força dEle e vencer. Mas só que o inimigo vem atemorizar você no aspecto de você nem sair para a batalha. Ele vem, enquanto nós estivermos aqui, a igreja é militante. Mas quando o Senhor voltar e nos arrebatar, nós seremos a igreja triunfante, porque venceremos e vencemos tudo naquele que nos fortalece. Mas enquanto nós estamos aqui, estamos militando. Estamos lutando contra as forças do mal, e muitas vezes nem é contra as forças do mal, mas forças internas, no nosso interior, o desânimo, o abatimento que muitas vezes quer nos destruir, a inferioridade, a gente se colocar como coitadinho, como vítima, eu não consigo, eu não vou vencer, eu não tenho essa capacidade, o Senhor escolheu a pessoa errada.
aquela pessoa é melhor, aquela pessoa é mais competente, vai com ela, Senhor, deixa aqui, senão o Senhor vai ser envergonhado através da minha vida. Mas só que o Senhor te chamou, e não acredite nas mentiras que Satanás tem lançado sobre a sua mente, lançado dúvidas. É você, na força, na pequena força que você tem, na pequena fé que você tem, é do grão de mostarda, é suficiente para remover a montanha. É suficiente para desmantelar o gigante. Irmão, na batalha espiritual, a gente tem aprendido que todos os inimigos têm um ponto fraco. Todos os inimigos têm um ponto de vulnerabilidade. Nós temos e nós recorremos ao Senhor, e Ele é o nosso escudo e nos protege. E na nossa fraqueza Ele manifesta o seu poder. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder de Cristo repousa sobre nós. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Nele, as nossas fraquezas fazem com que a gente venha se agarrar no Senhor, porque assim reconhecemos que dependemos de alguém que é mais forte, e esse alguém que é mais forte é o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mas só que o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para mostrar a sua fraqueza, para diminuir os seus pontos fortes e para engigantar-se diante de você, achando que ele é maior do que aquilo que você acha. Golias era enorme, Golias era grande, a armadura dele era muito firme, muito forte, muito robusta, mas tinha um ponto fraco. Tinha um ponto fraco. No reino espiritual, nas batalhas espirituais, nas questões das possessões, da luta contra as trevas, o nosso adversário tem um ponto fraco e o Senhor nos mostra, e aí ele vai ser desmantelado, destruído, porque ele não pode mais do que o nosso Deus. Aleluia! Esse é o ponto. O outro, um herói comum. 1 Samuel 17, 50, 51, vamos lá. No início mostra a armadura de Golias, o poderio de Golias, a grandeza de Golias. Mas nesse momento, o Senhor mostra um homem comum, que foi levantado para ser o herói. Assim prevaleceu Davi. Não, é 13:15, desculpe. 13:15. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Um homem comum. Eu estou diante de homens comuns, que na sua casa, aqui no seu lar, é um herói, que muitas vezes se levanta da cama, mesmo não querendo ir trabalhar, mas vai, porque é um herói dentro de casa, é um herói no meio da família, no seu lar, que está desempregado, mas para trazer o sustento para a sua casa, enfrenta até humilhações, passa por situações constrangedoras, mas o alvo dele é alimentar o filho e a filha que está dentro de casa e dar uma condição melhor para sua esposa. Quantos homens aqui são heróis dentro da sua casa, no meio comum, que fazem coisas pequenas aos nossos olhos, mas Deus levanta você, levanta eu na sua casa, no nosso meio comum, momento trivial, na vida corriqueira. É você que Deus está levantando para ser um herói na sua casa, na sua sociedade. A gente olha para o nosso país, quantas pessoas chegam no poder? Aqueles que chegaram no poder, eles tiveram e têm famílias, eles foram educados pelos seus pais, eles tiveram as suas referências. Quem sabe você não será um referencial para o seu filho, e o seu filho um dia pode se tornar governador, pode se tornar presidente da república,
pode ser um modelo de integridade, de honestidade, porque o Brasil tem jeito sim, meu irmão. Sabe quem Deus vai usar? Pessoas comuns como eu e você. E na família começa a transformação de uma sociedade. Ou você acha que foi aleatória começar o livro de Samuel pela vida de uma família e por a vida de um homem chamado Elcana? Ou você acha que foi comum o Senhor ungir Davi dentro da sua casa? Ou você acha comum e aleatório e Deus não faz nada sem ter intenção, sem ter propósito? Você acha que Davi foi escolhido à toa? Você acha que você foi escolhido à toa nessa geração? Você acha, homem, que você somente foi levantado nessa geração para trabalhar, para pagar a conta, para trazer a comida para casa? Não, meu irmão. Deus te levantou para ser um referencial. Brilhe a sua luz nessa geração em meio às trevas, e você vai mostrar Cristo, e Cristo vai ser glorificado através da sua vida. Nós sabemos que Deus é especialista de usar pessoas e colocar em lugares estratégicos, e através desses lugares estratégicos o reino de Deus venha se expandir e crescer. Você acha que Deus só vai usar pessoas dentro da igreja, meu irmão? Quem sabe Deus pode colocar você no meio da política. Não aceite suborno, não se venda, não se corrompa, não venda os seus valores, seus princípios. Brilhe lá como o sol ao meio-dia, como fala a palavra, a sua justiça, na educação, na academia, magistrados, na saúde, no esporte, na economia. José foi levantado aonde, irmãos? Ele foi levantado onde? No Egito. E ele foi o que, irmãos? Administrador. E tudo daquele povo estava sobre o controle, sobre a ordem, sobre a organização, sobre a liderança dele. Quem sabe, homem, não vai ser você? Quem sabe não vai ser você? Quem sabe você não pode ser um Daniel? Quem sabe você não pode ser um Neemias? Deus quer nos usar pessoas comuns, e a vida nos ensina, irmãos, a vida nos ensina, e Deus traça a nossa história. Ou você acha que naquele acidente você poderia morrer e você não morreu, e você está aqui? Por que será que você está aqui? Por que será que você venceu aquela doença que era tão grande e o diagnóstico era de morte, e você está aqui para contar a vitória? Quem sabe naquele desespero que você na sua família bateu o vento forte, o desemprego, e você numa situação tão de estresse extremo, você olhou para remédios e você queria se matar e você não conseguiu, você foi impedido. Por que será que você foi impedido e você está aqui? No campo de batalha, nas guerras das nossas vidas, o Senhor não nos levantou à toa. Deus quer usar a mim e a você. Deus quer usar a mim e a você. Mas a gente pensa que para a gente ser usado é somente tendo uma oportunidade aqui. Não, irmãos. Deus quer que você seja o representante dEle aonde você estiver. E seja sal. E seja luz. Não seja salina. Amém? Agora Davi prevalece. 50-51. Você for ler, você vai ver, Deus está fazendo aqui, Deus está zombando da força do nosso inimigo. Deus, ele começa descrevendo o poderio, a força, a armadura forte, o ímpeto de Golias. Mas olha como Golias
foi derrotado, irmãos. Deus gosta de zombar, né? Você vai zombar do seu inimigo. Você vai tripudiar do seu inimigo. Você vai rir, o Senhor vai ridicularizar o seu inimigo. As pessoas olhavam para os seus adversários e achavam eles muito grandes. Mas a partir da sua coragem, do seu ato de bravura, da unção de Deus sobre a sua vida, de você estar na presença do Senhor, através da sua vida, o Senhor vai tripudiar do seu adversário. Aí no versículo 50 e 51 diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. O Senhor vai utilizar o que você tem do comum, da sua vida, que você sabe manusear, que você tem experiência, Ele vai usar para destruir o seu adversário. E não é somente lançar a pedra, bater na testa e ele caiu para frente, isso é um milagre do Senhor. Mas você não para por aí. Você tem que finalizar o seu adversário. Agora vamos para outro contexto. A gente está vendo aí uma batalha que você sai da sua casa e vai até ela, que não foi o caso de Davi. Naquele campo de batalha, naquele vale. Agora, quando os adversários, o exército, nos cerca na nossa casa, como será e como deveria ser a nossa reação, a nossa postura? Vamos ver aí? Vamos para 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Existem batalhas fora, que quando você sai da sua casa, você enfrenta várias adversidades, vários problemas, vários gigantes. Mas existem adversidades, existem inimigos que cercam as nossas vidas quando nós estamos na nossa casa. Vamos ver aí? A partir do 14. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Eliseu, ele foi perseguido, foi cercado, porque era profeta, e o profeta estava atrapalhando os planos do adversário, do rei inimigo, de Sinaqueribe, se eu não me engano. Esse rei estava planejando atacar Israel e destruir, e todas as vezes que ele se levantar para destruir, o profeta Eliseu mandava mensagem para o rei de Israel, e assim eles não iam para o lugar que estavam emboscando, fazendo a emboscada para destruí-los, e assim várias vezes eles receberam livramento. E descobriram,
Alguém está infiltrado aqui, levando essa informação para eles, porque eles estão sabendo daquilo que a gente está fazendo e a gente não está conseguindo ter êxito. Ei, Deus levanta pessoas para interceder pela sua vida. O inimigo não consegue ter êxito sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua casa. O nosso Deus é especialista de desmantelar os planos do maligno. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando, está desmantelando os projetos. Toda arma forjada contra a sua vida não prosperará. Você pode deitar, você pode pegar no sono, você vai acordar, não vão atingir a sua vida, porque enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em seu favor, desmantelando, fazendo com que eles errem o seu endereço, fazendo com que eles tropecem nas armadilhas que eles mesmos fizeram, fazendo com que eles sejam envergonhados. Deus vai confundir os teus inimigos. Ele vai confundir os teus inimigos. E aí eles foram mandar o exército, carros e cavalos, para cercar a cidade, para pegar Eliseu. Gente, é muito engraçado. O profeta de Deus tem uma loucura, né? Eu não dormiria, não. Eu acho que ia cavar um buraco e como o tatu ia tentar sair da cidade pelo buraco. Mas ele estava dormindo, o profeta Eliseu estava dormindo. Quem acordou e ficou atônito e preocupado foi o moço que estava servindo Eliseu. Ou seja, Deus, ele te protege. Deus te levanta como intercessor. E muitos recebem livramentos e vitórias através da sua oração. Quantas vezes mulheres, vocês como ajudadoras, como auxiliadoras, como intercessoras do seu lar, quantas vezes os seus maridos trabalhando no trecho, o Senhor deu livramento porque um dia você estava de joelhos clamando pela vida dele. Quantas vezes ele no meio do percurso, indo de volta para casa, poderia sofrer um acidente e receber um livramento, porque enquanto ele poderia ser atropelado, você estava no exato momento intercedendo por ele. Quantas vezes o seu marido recebeu vitória no trabalho ou em qualquer outra área, porque você estava pagando o preço em silêncio, em oração, nem ele mesmo sabia. O casamento é uma equipe. E muitos homens chegam tão longe porque muitas mulheres decidem pagar o preço de joelho. Então, mulheres, continue orando pelos seus maridos. Porque Deus ouviu tantas vezes as vossas orações e por causa delas, o seu marido está ao seu lado. O seu casamento não foi destruído. Você fez culto de ação de graças e não fez um culto fúnebre no seu lar porque você decidiu pagar o preço em oração. Deus não poderia fazer tudo sozinho? Mas porque Ele conta com a sua cooperação. Esse é o papel da igreja aqui. A gente vai clamar. E nós estamos fundamentados pela pedra angular, fundamental, que não pode ser removida. Ditadores foram derrubados, porque decidiram tirar a Bíblia, tirar o culto, impedir o crescimento. Tentaram impedir, calar e censurar a igreja. Aí Deus, o que é que Ele faz? Vai até aquele que está afrontando a sua noiva e bota no lugar. Por um caminho vem, por 7 volta. Ele sabe domar um boi bravo. Sinaqueribe ameaçou o rei. E o rei foi para casa de Deus, para o templo, orar, clamar, pano de saco, sinal de humilhação.
E o Senhor mandou Isaías para falar. Não foi contra ti que ele está afrontando. Ele está me afrontando. E eu porei um anzol no seu nariz. E farei voltar pelo caminho que ele veio. Por um caminho ele veio. Por 7 voltará. Porque Deus sabe amansar qualquer boi bravo. Muitas vezes nós estamos cercados. Nos encontramos assim como Elias. Ou como Eliseu. Na casa, ele estava dormindo, na sua vida tranquila. E aí, cercado de todos os lados. Quem sabe você está sendo cercado pelo desemprego, a questão financeira, que gera conflitos, dor de cabeça, que gera uma situação muito difícil de controlar, de administrar. Quem sabe você está sendo cercado por afrontas e por setas que querem destruir o seu casamento. Ameaças de enfermidade. Muitas palavras, muitos inimigos e adversários. Você vê um exército tão grande ao seu redor, na sua casa, contra a sua vida. Mas só que eu peço encarecidamente que o Senhor abra os seus olhos, para que você veja o exército, os carros de fogo, não ao redor dos inimigos, mas ao redor de quem? De Eliseu. Quem é que eles queriam pegar? Era ele. O inimigo quer pegar e destruir sua vida, mas tem um exército ao seu redor. Maior o exército que está ao seu favor do que aquele que está contra você. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu queria que você se colocasse em pé nessa hora. E nas circunstâncias das nossas vidas, nós temos sido treinados. Nós temos sido treinados a esperar. Nós temos sido treinados a confiar. Nós temos sido treinados a depender. Nós temos sido treinados a se humilhar. Nós temos sido treinados a olhar para o alto. Nós temos sido treinados a andar pela fé. Nós temos sido treinados a não recorrer nos recursos que aos nossos olhos vai nos dar um escape. Nós temos sido treinados a não confiar na força do nosso braço. Nós temos sido treinados a não depender da nossa inteligência, da nossa competência, das nossas habilidades, do nosso conhecimento. Nós temos sido treinados a olhar para o alto e saber que o socorro vem do Senhor. O Senhor dos exércitos. É Ele e é por meio dEle que nós receberemos vitória. Eu queria que você abrisse no Salmo 24 para a gente encerrar. Eu vou ler o versículo, os ímpares e vocês, os pares. A gente vai olhar para a projeção. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo?
este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia. Comece a glorificar o Senhor. Comece a glorificar ao Senhor. Você verá os inimigos sendo confundidos. Você verá os inimigos sendo cegos. Você verá os inimigos tropeçando e caindo nas suas próprias armadilhas e ciladas. Você verá o livramento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. O Senhor te dará vitória, porque a batalha não é vossa, a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. E é Ele que nos entregará nas nossas mãos. E o inimigo vai ser entregue nas suas mãos, nas suas mãos, nas suas mãos. Você vai dar cabo dele, porque o Senhor vai te dar vitória, meu irmão. Você está sendo treinado neste mundo para ser um vencedor. Você neste mundo é um militante. Você está lutando contra as forças do mal nas regiões celestes. Mas o Senhor venceu por você. Ele é vencedor, e nele você e eu somos mais que vencedores. Aleluia, aplauda o Senhor e vamos louvar a Deus.
diz que forte sou quando a fraqueza em mim, que seguro estou, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu sou entrego aos teus pés.